O Homem-Aranha do Tom Holland é o Homem-Aranha preferido da Amy Pascal e é um Homem-Aranha que divide opiniões. Agora é o momento de falarmos aqui dos filmes dirigidos pelo Jon Watts, que é agora o diretor do coração da Marvel e da Sony. Salve galera, Diego Silver para mais um Silverdices, fechando esses 3 vídeos dessa série gigantesca de vídeos falando de Homem-Aranha aqui no canal. Então pega o banquinho, senta aqui comigo pra gente poder conversar, pega o que você quiser beber lá na geladeira, fique à vontade. Se essa é a sua primeira vez aqui com a gente, tem um puff maravilhoso em formato de bolinha de basquete aqui, senta aqui com a gente começa essa nossa resenha sobre Homem-Aranha. Claro, não esquece de se inscrever no canal, compartilha com seus amigos para esse trabalho chegar a mais pessoas, vai comentando o que você vai achando nesse vídeo, que isso é muito importante. Essa construção das nossas narrativas, dos nossos vídeos, das nossas ideias, ela é para todos, então bora conversar, bora comentar pra gente continuar evoluindo e crescendo muito mais dentro desse nosso trabalho. Finalmente chegamos à nova era, a terceira era do Homem-Aranha nos cinemas, o Homem-Aranha vivido pelo Tom Holland e os filmes dirigidos pelo Jon Watts. E aqui nós estamos no momento atual do Homem-Aranha, mas nesse vídeo eu não cito o Homem-Aranha sem volta para casa, então se você tá preocupado em spoilers, fique tranquilo, porque eu vou fazer um vídeo sem spoilers que, pelo meu planejamento, já saiu, e aí depois, no final de semana, no sábado, que é o dia que eu solto os reviews, essas coisas assim, eu vou soltar um vídeo com spoilers sobre o filme. No dia que eu tô gravando esse vídeo é o dia que eu fui assistir Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa nos cinemas, então fiquem tranquilos que até aqui eu não sei ainda do filme, então não tem nem como eu deixar escapar algum spoiler, porque eu não assisti o filme ainda, beleza? Mas tem um ponto também importante, não falando do filme, é claro, mas tem um ponto importante dentro dessa nossa série abordando os filmes do Homem-Aranha, desse universo Sony Marvel, porque aquele acordo que eu falei no vídeo anterior, que é o acordo lá dos 4 ou 5 anos, meio que ficou em stand-by, porque a Sony e a Marvel, elas encontraram um meio termo para elas conseguirem trabalhar de forma tranquila. A Sony está explorando esse universo dos vilões e anti-heróis do Homem-Aranha, enquanto a Marvel vai lapidando o Peter Parker do Tom Holland para entregar um personagem perfeito, tanto para a Sony quanto para os fãs, e isso deu muito tempo, muito espaço para a Sony usar a criatividade e a liberdade que ela queria ter para trabalhar o que ela quisesse trabalhar dentro dos vilões do Homem-Aranha, e isso, de certa maneira, supervisionados ali pelo Kevin Feige, já que agora entendemos que tudo faz parte do mesmo universo. Inclusive, nesse momento, se a Sony quiser utilizar o que já aconteceu com os vilões e os personagens da primeira trilogia, ela pode, e da duologia também. Então, sucesso para a Sony, que ela vai conseguir de alguma maneira colocar o Sexteto Sinistro dentro dos cinemas, que é algo que ela queria desde o começo lá com o Sam Raimi, e isso é um ponto muito importante até aqui. Mas né, só para falar de Sony e o que ela quer com o universo e o futuro do Homem-Aranha, dava um outro vídeo. Quem sabe eu faça algo assim depois que eu falar do novo filme do Homem-Aranha, já que eu acabei extrapolando e teremos um mês de Homem-Aranha aqui no Silverdices. Mas vamos falar então do filme do Tom Holland, dos filmes do Tom Holland, dos filmes dirigidos pelo Jon Watts. Essa nova trilogia, aqui contando o filme que acabou de sair nos cinemas, que está saindo hoje no dia que eu estou gravando nos cinemas, é a trilogia que talvez seja o meio termo de tudo que eu falei até aqui, porque são os filmes que conseguiram agradar os estúdios, e aqui eu falo os estúdios porque tem um lado Marvel Studios e tem um lado Sony, e também conseguiram de certa maneira agradar os fãs, já que são filmes que têm ali os recordes de bilheteria. Inclusive, o filme da Sony, recorde de bilheteria, é o Homem-Aranha Longe de Casa. Então, é isso. Eles conseguiram entregar o que todo mundo queria. Então, o Jon Watts virou ali o queridinho do coração, tanto da Marvel quanto da Sony. Não por menos, a Amy Pascal já falava que queria Tom Holland por anos e anos como Homem-Aranha, mesmo antes de confirmarem ali uma nova
trilogia. Então isso é muito legal de se entender. Mas, já que esse filme é um meio termo e o Jon Watts é um diretor que também é iniciante dentro do cinema, talvez dos três diretores o mais experiente quando assumiu o Homem-Aranha fosse o Sam Raimi, mas o Jon Watts dos três é o mais inexperiente quando assumiu o primeiro Homem-Aranha. E aqui talvez seja o ponto do que a Marvel queria, porque diferente dos dois filmes anteriores, nesse filme, nos filmes do Homem-Aranha, tem a mão muito mais pesada da Marvel Studios, já que tudo isso faz parte de algo maior. Os filmes, eles funcionam, claro, separados. Quem quiser só assistir os filmes do Homem-Aranha, consegue só assistir os filmes do Homem-Aranha e talvez pegar um dos grandes filmes de grupos ali e tudo mais, para entender o que aconteceu entre uma coisa e outra, já que os filmes de grupo acabam fechando um momento, um arco específico dos filmes. Mas a gente pegar esses filmes do Jon Watts, eles fazem muito sentido pro que a Sony queria, pro que a Marvel queria e pra construção do universo do Homem-Aranha. Então por isso ele é o meio termo disso tudo. E aí tem um ponto meio ruim, porque esse talvez seja o filme mais Marvel de todos. E isso é meio estranho de falar, já que estamos falando de um filme da Marvel. Mas é o filme que tem menos a identidade do diretor do que todos os outros filmes do Homem-Aranha. E aí, se você reclamava de um outro filme do Homem-Aranha por algum motivo, se você reclama desse filme, você pode usar os mesmos argumentos para reclamar de qualquer outro filme da Marvel. Eu não estou falando do roteiro ou de como é a adaptação do personagem, até porque tudo na Marvel é adaptado, tudo na Marvel é simplificado, mas não tem esse peso do diretor, não tem esse peso da assinatura do diretor. Talvez dentro de toda a construção do universo Marvel, o filme mais diferente disso tudo sejam Os Eternos, que inclusive é um filme maravilhoso. Mas vamos lá, né, gente? Vamos lá, vai. Não dá pra gente reclamar de tudo quando a gente vai falar do Homem-Aranha do Tom Holland. Gente, coloca a mão na consciência um pouco e agradece o Kevin Feige, porque o Kevin Feige salvou o Homem-Aranha. É isso, porque se não fosse o Kevin Feige que foi lá e falar, gente, vocês não sabem fazer filme, vem aqui comigo, deixa o tio te ensinar, a gente deu o bonezinho pra todo mundo ali, teríamos um outro filme do Homem-Aranha, uma outra produção, um outro reboot. E gente, a chance disso dar errado era gigante. Eles queriam colocar o Norman Osborn Futurama com um robozão, assim, pra ser o Duende. Não, meu Deus do céu, obrigado Kevin Feige, nossa senhora, não. No, God, please, no! Mas aí nós temos o Homem-Aranha sem teto, porque todo filme do Homem-Aranha ele tem um problema pra chegar em casa. É isso, se alguém pegasse na mão dele e falasse, vem cá meu filho, eu vou te levar pra casa, já tinha resolvido o problema. Mas não, ninguém pega o menino e leva ele pra casa e deixa lá a tia May preocupada e nos braços do Happy, né, porque agora é isso. Mas enfim, vamos lá, né, gente, esse filme, esse Homem-Aranha, o Homem-Aranha do Tom Holland, ele traz ali uma divisão de opiniões gigante. Por mais que sejam filmes divertidos, é um Homem-Aranha que não traz ali o peso dos poderes e responsabilidades. E ficou brilhando porque eu não tirei do plástico, mas é aqui, ó, inclusive é o nome de um arco, é o nome de um quadrinho. Poder e responsabilidade. Esse Homem-Aranha é um Homem-Aranha que não trouxe ali um ponto, ou melhor, 2 pontos cruciais para as características, para a essência do personagem. E é justamente isso que a gente fala, essa é a preocupação quando falamos de adaptação. Essa é a preocupação que todo mundo tem que ter. Não é, ai, eles erraram no uniforme, eles não é assim, eles mudaram a história de origem para caber dentro da história, para simplificar um conceito. Não é isso. É se eles não mudaram a essência do personagem. E daí nós temos 2 detalhes muito importantes. Um é o Tio Ben, outro é a Gwen Stacy. O primeiro filme, os primeiros filmes, a primeira trilogia trouxe o Tio Ben, trouxe lá o grandes poderes, grandes responsabilidades, trouxe essa narrativa. O segundo filme conseguiu trazer os dois, né? A duologia conseguiu trazer tanto o Tio Ben numa narrativa repaginada do grandes poderes, grandes responsabilidades, e a Gwen Stacy. E a trilogia, os filmes do Jon Watts, os filmes do Tom Holland não trouxeram
nada disso, nenhum nem outro. Por mais que a Amy Pascal já tenha dado entrevistas falando ali que ela não queria recontar a origem do Homem-Aranha, não queria recontar essa história de grandes poderes e grandes responsabilidades, isso é algo que poderia ser resolvido de maneira muito simples, e eles não resolveram até agora, o que complica, porque agora parece que eles se resolverem, fica aquela coisa, só vão resolver agora porque os fãs reclamaram, e é isso. Então, enfim, eles poderiam ter resolvido isso de maneira muito simples antes. E a Amy Pascal já falou que vai trazer isso de alguma maneira. Vale citar aqui também, vale mencionar que o Tio Ben, ele é mencionado em Marvel What If, mas ainda não é o suficiente. E dá pra entender que a MJ faz esse meio campo entre Mary Jane Watson e Gwen Stacy, mas ainda assim, né, não é. Estamos terminando uma trilogia, ainda não assisti, como eu já disse, então até aqui não temos o peso da Gwen Stacy, não temos o peso do Tio Ben. E são dois pesos, são duas características, são dois personagens que são muito importantes no desenvolvimento da personalidade do Peter Parker. Daí, por mais que não tenham essas características, por mais que não tenha Tio Ben e Gwen Stacy presentes no Homem-Aranha do Tom Holland, todo mundo ainda vai pegar no pé e vai procurar mais problema. E o principal deles é a dependência do Tony Stark. Mas vem aqui com o tio, deixa eu te contar um negócio. Todo mundo no MCU, todo mundo no universo Marvel tem dependência das indústrias Stark. As indústrias Stark financiavam os Vingadores. Ponto. Todo mundo ali tem essa dependência. E um grande exemplo disso é o Gavião Arqueiro, que nos filmes dos Vingadores ele sai atirando flecha sem se preocupar com nada, né? Atirava ali e beleza, acabou, eu vou fabricar mais e ponto. E agora na série do Gavião Arqueiro nós temos lá ele meio que tendo que reciclar flechas, né? Indo atrás de flechas já usadas porque ele não consegue refazer as flechas especiais que ele usa. Então ele precisa dos mesmos componentes para só dar uma recicladinha e continuar utilizando. Então todo mundo tinha o peso das indústrias Stark. Mas enfim, todo mundo no universo Marvel tinha a dependência das indústrias Stark ou de Wakanda. Mas aí vocês não estão prontos para essa discussão ainda. Falando então do Peter Parker do Tom Holland. Aqui talvez nós tenhamos o Peter Parker mais imaturo, mais infantil dos três, o personagem mais adolescente. Talvez também por conta da ausência da figura paterna, da figura importante que é o Tio Ben, mas aí a gente vai retomar essa discussão de algo que eu já trouxe nesse vídeo. A única coisa é que aqui a Marvel tem que tomar muito cuidado quando ela for adaptar o Tio Ben dentro dessa narrativa, porque ela pode trazer uma característica contando um prequel, que é uma característica que o Peter Parker não apresentou em nenhum momento. Mas ainda assim, ele ser o Peter Parker mais infantil, mais imaturo, também é uma reclamação dos fãs. Porém, eu entendo que assim como o Peter Parker do Sam Raimi, o Peter Parker do Tobey Maguire, o Peter Parker do Andrew Garfield, que foi o dirigido pelo Mark Webb, e o Peter Parker do Tom Holland, que é o dirigido pelo John Watts, são Peter Parkers que fazem parte de um contexto social completamente diferente. Se a gente pegar o Homem-Aranha de agora, ele tem muito mais a presença da internet. Inclusive, o próprio J.J. Jameson, ele foi repaginado, né? O J. Jonah Jameson, ele foi repaginado para agora. Ele não é um editor de um jornal, e sim um personagem, um criador de conteúdo em um canal no YouTube que traz ali algumas informações enquanto duvidosas. E a gente pode falar aqui que o jornal, que o J. Jonah Jameson, ele é ali uma caricatura, que ele é uma forma de crítica a como a mídia funciona na manipulação de informações e tudo mais. Enfim, ele continua sendo o mesmo personagem, mas de maneira repaginada. O mesmo com o Peter Parker. Ele continua sendo o mesmo garoto que precisava ir para a escola, que era um gênio, que tinha um intelecto diferente, mas é preciso ir para a escola, tem todos os seus problemas, quer viver a escola, quer salvar as outras pessoas, às vezes se cansa, às vezes pensa em desistir, mas continua tentando o tempo todo. E falando do Homem-Aranha do Tom Holland, ele continua sendo amigãozão da vizinhança, ele continua sendo o personagem que vai parar um ladrão de
de bicicleta, que vai ajudar uma senhorinha a chegar onde queria chegar, que vai ouvir o vendedor de hot dog e vai dar um black flip, que vai, de repente, parar para comer ali um sanduba que ele comprou, e quando ele for buscar a mochila para voltar para casa, ele descobre que ele foi roubado, mesmo Andrew sendo ali uma pessoa que vai parar as pessoas que roubam mochilas, carteiras e tudo mais dentro do Queens. Ele continua sendo um amigãozão da vizinhança. E aí, como eu disse, esse aqui é o filme mais Marvel de todos os filmes, e não é um demérito do John Watts. Esse Peter Parker continua trazendo pontos essenciais do Peter Parker, por mais que não tenha outros que são tão importantes quanto. E também não é um demérito aí do Tom Holland ou do John Watts. É algo muito mais do estúdio, muito mais as decisões. Quando o acordo foi firmado, isso também é importante. Talvez se esse Homem-Aranha existisse desde o começo, algumas discussões como a necessidade, a dependência das indústrias Stark nunca tivesse acontecido. Mas é um filme que ele aconteceu num momento diferente. Ele aconteceu quando tinha que acontecer e todo mundo ficou feliz quando viu o Homem-Aranha pegando o escudo do Capitão América e o olhinho mexendo. Underoos! Fechando esse vídeo como eu fechei todos os outros, com aquela maravilhosa pergunta: vale a pena rever todos os filmes? Gente, sem sombra de dúvidas, os filmes do Tom Holland são os filmes que eu mais assisti, são os filmes que eu continuo dando risada, são os filmes que eu mais gosto de rever dentre todos os filmes do Homem-Aranha. Então vale sim a pena assistir. Nós temos o Peter Parker passando por problemas da adolescência, nós temos o Homem-Aranha amigãozão da vizinhança, nós temos o Macaco Noturno como um personagem misterioso aparecendo e todos os outros vilões muito bem trabalhados dentro desse filme. Eu venho falar que você não gosta de como o Abutre foi abordado, de como o Mistério foi abordado e tá ansioso para entender como os vilões que vão aparecer no terceiro filme dessa primeira trilogia vão aparecer também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, muito dessa série falando de cada um dos filmes, de cada uma das direções, de cada um dos protagonistas, mas tem mais coisa sobre Homem-Aranha para sair aqui no canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo. Um abraço.